Alguma responsabilidade ele tem que ter, né? Não pode ficar por isso mesmo, ele aparecer depois num perfil com uma camiseta branca, pedindo desculpa, dizendo que se arrepende, que não sabia do que estava fazendo, porque é impossível, Cairo. Um homem adulto sabe muito bem o que é sexo, sabe muito bem o que é sensual. Sabe? Né? E assim, outras pessoas já haviam alertado sobre isso, né? Sobre esse comportamento, enfim. Só que, Cairo, para quem não consome esse tipo de conteúdo, eu, você, isso passou. Ítalo, não sei o que, não sei o que. Quem é um influenciador? Tá, é só mais um na minha cabeça. Sim. Eu não tinha noção do que estava acontecendo e, assim como eu, muitas pessoas também não tinham. Bom, gente, o Conselho Tutelar diz que pais dos menores autorizaram vídeos do Ítalo Santos. E aí isso dificulta muito a ação do Conselho Tutelar. Por quê? O conselho, ele consegue proteger a guarda da criança, né? Com quem que a criança tá, o que aquele adulto responsável permitiu ou não. Eu vi na internet algumas pessoas comentando sobre o Ítalo ter a guarda da Camilinha. A mãe ter vendido a guarda da Camilinha para o Ítalo. Eu vi. E isso, como é que a mãe hoje vai ser responsabilizada? Não tem como. Verdade. Não tem como. A menina virou simplesmente um produto sexual para as redes sociais. Minha dúvida, tá? Vender a guarda, você diz, como se ele tivesse adotado a Camilinha? Exato. Mas ele adotou a Camilinha? Ao que me passaram, sim. Pelo que me passaram, ele teria a guarda da Camilinha. Por isso que ele, inclusive, se intitulava pai. Ah, então por isso que no vídeo... Ele fala que as meninas são as filhas dele. Porque quem não sabe, a Camilinha engravidou do irmão dele. A Camilinha engravidou do irmão dele. E a Camilinha é menor de idade. 17 anos. Com 17 anos. Aí ele falou, eu vou ser papai, eu vou ser... Eu não lembro como é que ele falou no vídeo, mas... E titio, ou titi, ele até brincou lá, por quê? Porque vai ser sobrinho... E a Camilinha perdeu o filho, tá? Depois. Mas se nascesse a criança, seria meio que sobrinho dele, porque seria... Meio não, né? Seria sobrinho dele, ou sobrinha, né? Enfim, dependendo do sexo. E... eu vi ele falar algo assim, se eu não me engano, né? De papai, alguma coisa assim. Eu não entendi nada. Pra mim era a forma carinhosa que ele falava, mas não é. Ele pode ter a guarda dela. Isso é novidade, Mônica. Então, eu até tô procurando aqui pra trazer melhor o assunto pra vocês, mas é exatamente isso que eu tinha falado pra vocês, tá? A Camilinha foi adotada por Ítalo Santos quando tinha apenas 12 anos e se tornou figura de destaque na Turma do Ítalo, um reality feito pelo influenciador nas redes sociais. Ela tinha cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram, até ter a conta bloqueada a pedido do Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério Público da Paraíba. Os órgãos investigam as denúncias feitas contra Ítalo de exploração infantil, corrupção e aliciamento de menores. Como que eles se conheceram, tá? O Ítalo Santos conheceu a Camilinha enquanto dava uma aula de dança. Ele disse que estava sofrendo depressão, pretendia ali parar de dançar até conhecer a menina que tinha 12 anos. E aí, né, Caio, a gente vai para esse frescor da juventude, que é leve, que é interessante, que você olha assim, um jovem de 12 anos, você pensa assim, poxa, onde será que essa pessoa vai parar, né? Onde será que esse adolescente vai parar? O potencial que tem, a simpatia que ela tinha, sempre teve, né? E demonstrou ter com a câmera, mas com o passar do tempo, sim, isso foi ficando, né? Essa sexualização, essa adultização ficou cada vez mais e mais explícita. E aí, gente, o Conselho Tutelar de Cajazeiras declarou ter dificuldades para intervir no caso envolvendo o influenciador, o Ítalo Santos, paraibano de Cajazeiras, e a participação de crianças e adolescentes nos vídeos. De acordo com a conselheira Socorro Pires, os pais dos menores autorizaram a presença deles nos conteúdos, o que, em tese, limitaria a atuação do órgão. E aí, palavras da conselheira. Ela disse, não tem como a gente fazer alguma coisa, os pais
todos autorizam, segundo informações que temos, afirmou. No entanto, o Ministério Público da Paraíba reforçou que a autorização parental não isenta os responsáveis de possíveis responsabilizações legais, caso seja comprovada exposição indevida ou violação de direitos. O caso ganhou aí repercussão nacional. Especialistas em direito digital alertam que o consentimento dos pais não anula a ilicitude de condutas que configurem crimes contra os menores. Olha aí. Então, olha só, prestem atenção. O que será analisado é se houve conivência ou omissão, considerando fatores como vulnerabilidade socioeconômica e contexto cultural. Porque, Cairo, pensa bem, você pega uma pessoa, vulnerabilidade econômica é o quê? Você pega uma menina, uma adolescente de uma favela, onde os pais são extremamente pobres. Sim. E aí chega um influenciador e faz uma oferta milionária ou, né, para ele, o que são 10 mil reais para ele? Nada. Para uma família que está passando fome, meu Deus do céu, Muita eu tô coisa. rico. Então, estamos ricos, né? Ganhamos na loteria. Então, o uso dessa vulnerabilidade social para também atrair as meninas para as redes sociais de forma ilegal, porque você explorar a imagem de um menor, inclusive virou lei agora que até os próprios pais não podem fazer isso com os filhos, quiçá terceiros, né? E essa confusão toda envolvendo o Ítalo calha bem nessa decisão que, inclusive, foi aprovada esse ano. Além disso, gente, além de toda essa confusão envolvendo o Conselho Tutelar, o caso foi parar nas mãos de deputados. E eu até tinha visto aqui uma matéria que saiu no jornal O Globo, que diz o seguinte: a Lei Felca, após viral sobre adultização, Câmara recebe 7 projetos de criminalização e prevenção. Veja propostas. Então, o youtuber, né, o Felca, ele citou os conteúdos criados pelo Ítalo, né, pelos canais Bel para Meninas e Caroline Dreher, que era a menina que eu tinha falado na live das 14 horas, que a própria mãe criou um Telegram para fazer uma movimentação de homens, de adultos que consomem conteúdo sexual infantil em Telegram. Então ela vendia fotos da filha nua. Sim. Imagens caseiras. Um absurdo completo. É assustador. Assustador. Então, assim, o vídeo do Felca, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Ele é denso, mas se você assistir ele por completo, você consegue entender aonde ele quis chegar. Esse negócio do Ítalo assim, são, sei lá, 15 minutos do vídeo. Tem muito mais, ele faz muito mais denúncias. Pois, depois desse vídeo, né, com a repercussão da denúncia, o presidente da casa, Hugo Mota, prometeu, neste domingo, pautar projetos para enfrentar a discussão. A ministra da Secretaria de Relações, Gleice Hoffmann, apelou à responsabilização das plataformas digitais para que a internet deixe de ser uma arma poderosa nas mãos de pedófilos, incitadores de mutilações, golpistas e criminosos. O levantamento realizado pelo Globo mostra que as propostas vão da definição do termo adultização e da criminalização desse comportamento, a adoção de medidas preventivas contra a exploração e a sexualização de menores nas redes sociais, como o bloqueio de algoritmos e contas. Então, assim, só nessa segunda-feira, tá, já foram protocolados 7 projetos, tá? Então, projeto que instaura, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente para reconhecer a adultização precoce como forma de violência psicológica e estabelecer medidas de prevenção. Outra PL, né, 3852, vem do Marx Beltrão, que institui a Lei Felca, que dispõe sobre medidas de prevenção, a proibição e criminalização da adultização e sexualização infantil na internet, que também dá outras providências. Autor, Capitão Adem, que estabelece medidas para prevenir, identificar, combater e punir práticas e disseminação de conteúdo, né, pornográfico, enfim, atos, também em ambientes digitais. Então, assim, gente, não vou ler todos porque são 7, né? Mas vários que contêm esse termo de adultização.
Então, quando a gente olha uma criança e diz assim, poxa, não gostei, agora não é só não gostei. Isso pode se tornar uma violência para a criança. Sai do meu gosto pessoal. Eu achar bacana ou não a menina de 10 anos dançando, sexualizando na internet para gerar engajamento. Sim. Assim, uma coisa, porque daí vai ter alguém, porque sempre tem, né? Uma coisa, isso eu vi em debate na própria internet, tá? Algumas pessoas comentando o seguinte: fulana, mas olha, nos anos 90 a gente também dançava, tinha lá a boquinha na garrafa, não sei o que, não sei o que. Mas a gente não vivia, gente, uma pressão de rede social. Então, se eu dançava ali na minha casa, se a criança dançava ali na casa, num ambiente familiar, que deve ser protegido, não tinham outros homens desejando aquela criança, né? Sim. Até porque, vamos lá, num ambiente normal e saudável, a família deve ser um ambiente seguro para a criança brincar, se expressar, dançar. Rede social, a gente vive um outro momento de vida. A gente vive uma outra realidade onde tudo se dissemina, viraliza e que, infelizmente, muitas pessoas más também fazem uso de foto, de vídeo. Crianças, Cairo, assim, tirando dessa parte só, né, de adultização, por exemplo, você postar foto do seu filho com o logo da escola já é um perigo. Porque pessoas desconhecidas seguem você, vão saber Sim. onde o seu filho estuda, mais ou menos pela idade, vai saber a série, o horário de saída, se entrega uma informação que é extremamente valiosa, Sim. que é assim, para geral, para todo mundo. É como se você estivesse colocando uma informação pessoal na porta da sua casa. Isso é rede social. Então, eu acredito que vá correr e queria saber o que você achou todos esses projetos, né, que transformarão o que é gosto pessoal, porque até então muitas pessoas ficam só naquela gosto, não gosto, acho legal, não acho, em lei. O que você acha dessa adultização de crianças ser crime nas redes sociais? Então, Mônica, como eu falava até no começo da live, é o caminho que a gente tem que seguir. É o caminho natural. Porque eu não sabia nem que constava nesses processos o que eu falei, que era a questão de... Eu esqueci o termo que está descrito aí, mas tipo engajamento, né? A quantidade de acessos que isso gera na internet, como isso pode dar dinheiro na mão de gente safada, explorando criança para ganhar dinheiro, adulto ganhando dinheiro com outros adultos numa nojeira só. Como a própria Mônica trouxe o caso da mãe que vende fotos da filha na internet. Então assim... Isso precisa acabar para ontem. Precisa ter um controle que seja, uma regulamentação que seja para a presença das crianças, né, na internet sendo exploradas dessa forma.